paz do Senhor Jesus, irmãos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E neste dia nós iremos meditar um pouquinho numa palavra incrível. Ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo do 1 ao 7, que nos conta a história de uma viúva que tinha 2 filhos. Esta viúva, ela estava num momento de dificuldade. O marido dela morreu e ficaram algumas dívidas sobre a vida dela, e os credores vieram e quiseram levar os seus filhos como escravo, né, para saldar a dívida que ela tinha. E ela, desesperada, já tinha perdido o seu esposo, não queria ficar sem os filhos, né? Então ela foi ao encontro do homem de Deus, o profeta Eliseu, e ela falou ao homem, pediu ao homem ajuda, porque o marido dela, ele era temente a Deus, ele era um servo de Deus, né? Então ela pediu ajuda ao profeta Eliseu. E o profeta perguntou: tá, mulher, mas o que tu tens em casa? E ela disse: olha, não tenho nada para pagar a minha dívida. A única coisa que eu tenho em casa ainda, o que me resta, é uma botija com um pouco de azeite. Então ele disse assim: olha, então tu consiga quantas vasilhas, quantas botijas tu conseguir emprestado. Tu traga até a sua casa, você feche a porta, e com esta vasilha que tu tem de azeite, tu vai encher as outras. E aquela mulher, ela fez isso. E pegou as vasilhas emprestadas, entrou na sua casa, fechou a porta, e pegou a vasilha que ela tinha com um pouco de azeite e começou a encher as outras. E quando ela se deu por percebida, ela já tinha enchido todas as vasilhas que ela tinha pedido emprestado. O pouco de azeite que ela tinha, ela conseguiu encher várias vasilhas. E o sobrenatural de Deus aconteceu dentro daquela casa, com aquelas pessoas. E ela foi até o homem de Deus e ela contou o que aconteceu. Aí o profeta Eliseu disse para ela: olha, então você pega essas vasilhas que você encheu, vá, venda, paga a sua dívida, e por muito tempo você ainda conseguirá viver com o que lhe restou. Que história incrível do sobrenatural de Deus, e uma história de muita fé. Porque aquela mulher, ela foi obediente à voz do profeta, ela se fechou dentro da sua casa, e ela olhou para aquela botija de azeite que ela tinha, e de repente ela até por um momento pensou: como que esta botija, com o resto de azeite, poderá encher todas as outras? Ela pode ter pensado isso, mas ao mesmo tempo ela olhou para o céu, né? Ela olhou para dentro de si, ela olhou para a fé, e ela deixou a fé fazer a diferença na vida dela, não a incredulidade. Ela olhou para a botija com fé e disse: se o homem de Deus falou, eu vou fazer. E ela começou a encher. E de repente ela começou a encher a primeira. E o azeite não acabou, e encheu a segunda, e o azeite não acabou. E quando ela encheu a última, aí sim o azeite parou. E ela viu o sobrenatural de Deus. Ela viu que o Deus de Israel é um Deus fiel e verdadeiro, que age no impossível. E esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos. Eu não sei o que você tem na sua casa. Eu não sei o que ainda lhe resta. Aquela viúva ainda restava um vaso com um pouco de azeite. Mas na tua vida, o que ainda resta? Diante a tantas dificuldades, diante a tantos problemas que você por acaso possa estar enfrentando, diante de uma situação aonde você se encontra, que você olha dentro de si, dentro do seu lar e diz: ah, Senhor, eu não tenho mais nada. Mas olhe bem, porque dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro de ti mesmo, você ainda tem um pouquinho. E esse pouquinho é o suficiente para Deus fazer o sobrenatural acontecer. Talvez você tenha um pouquinho de fé ainda dentro de você. E eu quero te dizer que esse pouquinho de fé é o suficiente para o Senhor, nosso Pai, agir e realizar um milagre na sua vida, na sua família. Então pegue esse pouquinho de fé e faça ele frutificar, florescer dentro de ti. E creia que o Senhor não precisa de muito para operar o milagre.
Naquela mulher, o Senhor precisou somente de uma vasilha com um restinho de azeite. E na tua vida, talvez um pinguinho de fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para que o Senhor possa agir naquilo que você está precisando. Então, creia. Creia que assim como essa viúva vivenciou o sobrenatural de Deus, você, com este pouquinho de fé, pode vivenciar o sobrenatural de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a palavra de Deus venha florescer na tua vida, venha frutificar na tua vida e que você possa entender que você não precisa muito, que você precisa de fé para que o Senhor realize aquilo que Ele deseja realizar no seu ser. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor Jesus.